negociações em locações de imóveis. Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje vamos conversar sobre negociações em locações de imóveis. Nós, corretores de imóveis, nós temos negociações tanto na parte de vendas, muitas negociações, que não vai ser o caso hoje dessas negociações. Hoje vai ser direcionado mais na parte de locações. Aí eu digo para você, como que você reage nessa, eu questiono você, corretor ou administrador, até mesmo proprietário de imóveis, que administra diretamente o seu imóvel, como que você faz uma negociação quando esse inquilino, desde a hora que esse inquilino, no momento da entrada dele, e também depois, após essa entrada dele, os reajuste anual, E depois também pode haver uma nova negociação dentro de lá quando o contrato dele ultrapassar lá os 30 meses, Existe algumas variáveis, dentro do ramo imobiliário, que também envolve aí o corretor de imóveis ficar atento a essas situações, Exemplo disso, vamos dar um exemplo aí, quando o inquilino for visitar o imóvel e que este imóvel ele é novo, por exemplo, um proprietário entregou lá, deixou com você um imóvel que hoje existe muitas construções novas no Brasil, Aqui na nossa cidade, como várias cidades do Brasil, existem construções novas. Então, o proprietário lá, hoje também aqui em Tubarão, na nossa cidade, tem muita procura hoje de imóveis menores. E tem algumas situações que hoje o mercado também pede para que as pessoas, os proprietários de imóveis, deixem pelo menos alguma coisa básica pronta com os móveis sob medidas, A minha orientação hoje com um proprietário, quando vem, é dizer assim: olha, Lúcia, eu quero te levar naquele imóvel, nós vamos lá. Claro, porque também ele está, o proprietário está todo empolgado, ele está com a chave, ele pegou a posse daquele imóvel novo que ele investiu, ele é investidor, ele comprou este imóvel. Ele vai lá, ele vai chamar o corretor de confiança dele, Então, ele vai lá, me procurou, fomos lá. Qual é a minha orientação para esse cliente nesta hora, neste momento? É uma das variáveis que vai nos ajudar a alugar este imóvel assim, com maior facilidade, Vamos dizer assim, Porque, claro, no mercado, que provavelmente também deve acontecer isso aí na sua cidade, como existe muitas construções novas, começa a ter várias opções na nossa cidade, mais opções para o inquilino alugar. Então, este imóvel, a minha orientação para esse proprietário, a minha orientação, eu digo para ele: olha, tá ótimo. Aí ele vai dizer: Lúcia, eu quero te levar lá para te ver, que tu vai me dizer o que tem que ser feito sob medida. Então ele já está com a cabeça preparada para isso, Que ele também, além do valor do pagamento que ele comprou este imóvel, ele vai ter que gastar mais um pouco para deixar um imóvel, a hora que o inquilino entrar, encher os olhos, Então, e tudo novinho é muito bom, Então, eu chego lá e eu digo: olha, a cozinha é importante fazer, a cozinha sob medida, A cozinha sob medida, vai deixar lá com balcão aéreo, balcão só na parte de baixo. Talvez ele já vá colocar uma geladeira,
né? Uma geladeira, um fogão, daqueles fogão de mesa. É claro que vai seguir com granito, pedra, né? Porque ele é um edifício bom, né? Então tem que a pessoa vai comprar um imóvel deste, ele sabe que ele vai ter que gastar com alguma coisa nesse sentido, né? Então, hoje as pessoas, a procura maior hoje existe quando o imóvel é novo e que contenha já alguns móveis sob medida e com alguns eletrodomésticos básicos. E o fogão, né? Fogão de mesa, uma geladeira, um micro-ondas e um forno elétrico são eletrodomésticos básicos que hoje em dia eu sempre dou essa orientação porque o cliente está sempre colocando novo e quando ele fica lá mais antigo, se renova isso, né? O imóvel está sempre para ter movimento, o imóvel está sempre sendo alugado, né? Se for o investidor, né? Então, nesse sentido, eu fui lá, orientei ele já estava preparado, botou preparou o imóvel todo local, com esses móveis sob medida. Ó, máquina de lavar roupa não precisa, nem secadora, tá? Só esporadicamente, se caso acontecer de uma pessoa vir de fora e perguntar se tem essa possibilidade até também de colocar móveis em outras peças, né? Peças como assim, lavanderia, talvez em um dos quartos. E também ar-condicionado. Hoje é muito comum as pessoas também já pedirem com ar-condicionado, né? Porque as pessoas, como o tempo das pessoas estão muito corrido, hoje eles não querem perder tempo lá de estar contratando, como ele está vindo de outra cidade, não sabe com quem contratar, qual é a melhor marca, qual é a potência que tem que colocar ali. Então, também essa orientação. E eu orientei para essa cozinha, orientei para os banheiros, né? Neste caso lá, esse apartamento ele é uma suíte e tem mais um banheiro social. Então eu orientei para colocar o box, blindex, já que está tudo bonitinho, para ficar todo harmonioso. Um balcão no banheiro com espelho, aquelas, né? Hoje tem diversas opções que hoje um balcão de banheiro é prático, né? Você vai lá na loja, já compra ele montadinho. Nós aqui na nossa região, como nós temos muitas fábricas de móveis sob medida, o que eles fazem? Eles já deixam os balcões postos lá nas lojas de materiais de construção, eles montam lá e já deixam tudo bonitinho, né? Um modelo com vários espelhos, com prateleiras, se é de vidro, se é de granito, se é com a própria madeira. Tem uma diversidade assim, de balcões que a pessoa pode ir lá e já comprar e montar, né, na hora. Então já deixa tudo montadinho, com a torneirinha, tudo bonitinho. Porque quando o cliente, né, o inquilino, entra num imóvel desse, ele vai encher os olhos, até mesmo quando nós lá formos lá e tiver tudo prontinho, bater as fotos e divulgar, esses imóveis se alugam muito rápido, mesmo tendo um valor mais alto. Esse cliente, ele vai me questionar: Lúcia, eu vou colocar o ar-condicionado, vou colocar esses móveis sob medida, mas eu não vou gastar muito. Meu, né? Daí eu digo, né? Amigo, por favor, qual foi o valor que tu investiu nesse móvel? Tu não vai fazer uns móveis assim para facilitar? Porque hoje, aí eu explico aí, o mercado está muito alto, tem muita competição. Então tu tem que ter uma variável diferente, né? Para poder alugar o mais rápido. Se tu não quer alugar rápido, prédio com elevador, salão de festa, sala de ginástica, tudo. O cliente vai entrar aqui e vai dizer assim: não, este apartamento é meu. Porque ele vai, quando ele trabalha o dia inteiro, ele vai chegar aqui, ele pode contratar um personal, ir para a sala de ginástica, ele pode convidar alguns amigos a fazer um churrasquinho, né? Ele pode, ele vai querer ficar dentro do imóvel o tempo todo. Então, a gente já diz isso: tu investe tal valor. É a mesma coisa tu comprar uma BMW e tu não querer fazer um seguro da BMW, né? Tu investiu lá, como? Então, o investidor, quando for comprar o imóvel, também corretor, uma dica, se você for vender para ele, você tem que já dizer isso para ele. Claro, porque quando o imóvel fica pronto,
ele já vai deixar este imóvel também para você alugar, porque foi você que orientou, né? Já nesse sentido. Então, você já tem que ter esse argumento e argumentar com esse investidor isso. Ah, Lúcia, e daí como é que eu vou... Ah, vamos trabalhar aí na faixa de tanto, né? Eu disse para ele, no valor. Ele assim, ah, mas não dá para pegar um pouco mais? Olha, nós temos opções no mercado, né? E como nós temos opções no mercado, se tu não fizer, o investidor que comprou outro tipo de imóvel vai fazer isso e esse teu imóvel vai ficando por último e vai gerar despesa para ele, né? Na medida que o investidor pegou as chaves, pegou a posse desse imóvel, as despesas já estão correndo para ele. Então ele tem que dar uma acelerada. Se ele comprou imóvel para investimento, investimento é o quê? Tem que deixar alugado. Então, vamos agilizar o mais rápido possível isso daí. Então, aí eu digo, bom, amigo, se tu for fazer os cálculos, se o imóvel não tiver isso, nós vamos alugar por tanto, né? Eu não estou citando aqui os valores, porque também não interessa para vocês os valores agora, né? Nesse sentido, porque cada região, cada cidade é uma cidade, né? Difere muito os valores. Então, não adianta eu estar citando aqui valor. Então, aí o que eu disse? Aí ele assim, quando eu falei o valor, ele, mas não dá para pegar um pouco? Não, não dá. Aí eu disse, tem outras opções no mercado. Agora, podemos estender um pouquinho mais? Vamos trabalhar um pouquinho mais nesse valor e ver como é que realmente o mercado vai, como é que o mercado realmente, nós estamos aqui gravando, aqui na Guarda, quilômetro KM63, num hotel maravilhoso que eu adoro, passei muito tempo da minha infância, e nós temos um aluno maravilhoso, que é um lagarto enorme. Daqui a pouco ele vai circular por aqui, provavelmente ele vai aparecer nesse vídeo. Ele parece até um mini jacarezinho. Então, mas voltando lá o meu atendimento ao cliente, vamos trabalhar então neste valor. Ele vai instalar o ar, vai deixar os banheiros montados, vai deixar a cozinha montada com esses eletrodomésticos que eu citei anteriormente. E se tiver uma possibilidade de colocar mais alguma coisa, como um painel de uma TV, né, um rack ou alguma coisa assim, também ele disse que ele faria, se caso o cliente pedisse. Então, assim eu fiz, né? Então, ontem ele ligou para nós dizendo que já estava tudo pronto e que nós precisaríamos ir lá tirar as fotos. Uma das minhas colaboradoras, ela foi hoje de manhã já lá tirar essas fotos para a gente poder já divulgar este imóvel. Só para vocês terem uma ideia, eu já tenho locatários cadastrados para este perfil deste imóvel, tá? O que só vai caber a nós levar esses clientes, vai ser feito todas as fotos e filmagem hoje de manhã. Provavelmente à tarde ou mais tarde da manhã de manhã, essa minha colaboradora vai pegar a relação de todos aqueles candidatos que nós temos, os candidatos a alocar este imóvel, os locatários, os inquilinos, e vai passar para eles. E nesse meio tempo também a gente já vai começar a divulgar este imóvel também. Só que dentro desses que nós já temos cadastrado, provavelmente já vai sair propostas. A gente já colocou um valorzinho a mais para ver que tipo de negociação, para ter uma margem que nós vamos negociar para esse inquilino, para esse locatário. Então, é assim que funciona, né? É você ir lá com esse investidor, dar essa orientação e você também já lá no seu trabalho, lá no seu escritório, você já está fazendo a relação. Na medida, se esses que estão cadastrados não querer, em seguida, com certeza a gente aluga. Porque quando o imóvel é novo, enche muito os olhos das pessoas, sabe? As pessoas dizem, olha, é tão gratificante para a gente, né, que trabalha
no ramo imobiliário, aí trabalha também tanto na parte de venda como na parte de locação, principalmente, eu gosto muito também, quando o cliente vai lá e diz, esse imóvel é meu, não mostra para mais ninguém. O que é que vocês precisam? Né? O que é que vocês precisam para a gente... Olha, já vamos... Uma das minhas colaboradoras vão passar aí a relação do cadastro que vai passar para você, ela já vai encaminhar todinho para você, saindo daqui eu já repasso para ela e ela já encaminha tudo que for necessário, tá? Então a gente já sabe de certeza que aquela pessoa vai alugar realmente o imóvel. Agora, a não ser que uma pessoa dessa vai ter alguma pendência, né? Tem clientes que às vezes eles lutam tanto para ficar com tal imóvel que eles vão lá na conta bancária deles, lá na conta, eles tiram vários extratos uma vez teve um cliente que entrou lá no meu escritório, Lúcia, pelo amor de Deus, não mostra esse imóvel para ninguém. Ele puxou, ele foi lá com... Pareciam uns livros, né? Uns extratos de conta, assim, que ele queria, porque queria me mostrar que ele tinha um movimento grande na conta. Seu amigo, não, mas não precisava você ter feito. Não, mas eu quis fazer isso. Então tá bom, tá bom. Uma das orientações que eu dou, então, para o investidor é nesse sentido, porque automaticamente você, corretor, você já fazendo nesse sentido, você já vai, né? Vai ser uma coisa, pega aqui, né, e entrega lá, né? Vai pegar do investidor, esse imóvel que ele vai deixar tudo bonitinho e você já vai lá mostrar, então o negócio já vai estar em movimento na sua empresa, em movimento aí, se você é autônomo principalmente, né? Vai estar em movimento, é mais um imóvel que entra, é mais uma renda. Quando você está lá, quando eu fui lá com esse investidor, eu esqueci de dizer esse detalhe, que às vezes ele diz assim, Lúcia, será que não dá para pegar um pouquinho mais? Tá, então nós vamos trabalhar nesse valor. Eu disse, meu amigo, tu comprasse um imóvel e tu vai, tu tá fazendo pouco caso, já que gastou isso, gasta um pouquinho mais e deixa ele bonitinho, nós vamos alugar rápido. Então, isso você pode garantir para o seu cliente que se aluga rápido mesmo, porque é imóvel novo. Então, aí ele diz, mas eu que pensava em mais. Não, peraí, vamos com calma. Se a gente trabalhar num valor muito alto, nós não vamos alugar esse teu imóvel, mesmo com essa mobília. Mesmo com essa mobília, né? Mesmo com essa mobília. Esse valor, olha a ganância, né? Tem que tomar cuidado com a ganância. Às vezes o imóvel vai ficar parado e tu já vai ter esse prejuízo lá que eu disse. O investidor pegou a chave, já está correndo a despesa dele, condomínio, né? Chamada para isso, chamada para aquilo. Então o imóvel tem que estar em movimento. O que é o movimento? Ele tem que pegar a chave, já em seguida já tem que alugar para ele. Então você vai dizer para ele que ele vai alugar por esse valor e ele vai tirar essas despesas dos móveis sob medida lá que ele investiu e nos eletrodomésticos a longo prazo. Hoje a economia diz isso para nós, que tem que ser a longo prazo. Essa conversa é muito importante, você orientar esse investidor, dizer que esse investimento ele vai fazer, mas ele tira a longo prazo e também tem que comentar com ele o seguinte, claro que vai ser alugado, tá novinho, vai ser feita a vistoria. Só que ele também tem que estar consciente, tá, de que este imóvel e os eletrodomésticos sofrem depreciação, né? A pessoa vai botar em uso, vai haver desgastes, né? Por isso que também lá, claro, que daí quando ele trouxer para você todas essas documentações com esses eletrodomésticos, você vai pedir as notas. As notas por quê? Por causa das garantias. Mas ele tem que estar ciente, bem consciente disso, que tanto os móveis sob medidas e os eletrodomésticos vão sofrer essa depreciação, esses desgastes de uso. E às vezes eu tenho um inquilino que fica no imóvel, então esse mesmo inquilino, né? Um inquilino que entre
que tem pessoas que não gostam de comprar o imóvel, eles gostam de pagar aluguel, né? Somente quando o edifício já é assim novo, eles entram e se acomodam, eles moram em outra cidade, família mora em outra cidade, às vezes só veio trabalhar, então ele vai permanecer lá. Eu hoje no escritório eu tenho inquilino com 20 anos, que são meus inquilinos, né? Eu tenho alguns clientes que eles estão há mais de 15, 20 anos comigo como inquilino, né? Outro investidor, que esse também está desde quando eu comecei a trabalhar que eu montei escritório próprio, né? Há mais de 20 anos, né? Que eu trabalho no ramo imobiliário já há mais de 25 anos, mas depois que eu montei escritório próprio, né? Ele foi bem na época assim que eu montei escritório, uma empresa me indicou para ele teve lá e hoje eu administro imóvel para ele já há muito tempo, desde esse início. E também ele é investidor. Algumas vezes ele também compra imóveis, né? E todos os imóveis que entram para ele em negócio até hoje, ele vai colocando tanto para alocar quanto para vender, né? E ele tem algumas unidades de apartamentos perto da universidade aqui em Tubarão. Então esse prédio que ele tem algumas unidades, inclusive ele também tem sala comercial, eu sempre aluguei, né? Só que teve uma época que começou a sair muitos prédios em volta e esse imóvel ficou desocupado mediante isso, né? Com alguns imóveis, é aquilo que eu te citei lá na frente, lá no início desse vídeo, que eu disse, se a pessoa não modernizar, né? Aí um imóvel, nós corretores, nós temos que observar isso e orientar o proprietário, né? Desses imóveis. Como eu sou uma pessoa muito observadora, aí eu vou juntando daqui, né? Juntando dali. E daí claro, por quê? Tá saindo, por que a dificuldade? Ele me questiona, por que a dificuldade? A dificuldade é que saíram muitos prédios em volta. E inclusive esses apartamentos, ele não tem elevador, é na escadaria. E só que os imóveis dele, praticamente, ele tem ele tem 4 em um andar, depois tem mais outro no outro andar, e depois tem mais outro no último andar. E mais a sala comercial. E esses apartamentos também, tem alguns que tem garagem e tem outros que não tem, né? Então, aí a minha orientação foi o seguinte, claro, em volta da universidade saíram mais opções de prédios, e prédios com elevadores. E daí, sendo novinho, faz tudo isso, os móveis sob medida. E os dele tinha móveis sob medida. Não era que era móvel sob medida, eram os móveis assim mais antigos e com eletrodomésticos antigos já, né? Então nós estávamos com essa dificuldade. Então, tendo essa dificuldade, eu orientei, claro, amigo, saiu assim, saíram prédios e os apartamentos. Aí o que eu dei a ideia? Vamos fazer uma geral nos apartamentos? O apartamento também, a cor que tinha naquelas portas, eu digo até que é uma cor assim feia, sabe? Eram umas cores feias, que não estava fora de moda, as paredes também. Então o que eu fiz? Vamos dar uma repaginada, uma pintada nessas portas, nos rodapés, nas paredes, colocar umas luminárias mais bonitinhas, colocar eletrodoméstico, fazer os móveis sob medida. Ele pronto. A hora que eu disse isso para ele, ele acatou na mesma hora. Ele disse, Lúcia, todos os imóveis que estão desocupados, pode executar. E assim eu fiz para ele, né? E ainda, claro, Lúcia, mas tu nessa hora assim, eu já expliquei em um vídeo como é que eu faço isso para proprietário quando mora fora e quer que a gente execute esse serviço, porque a gente vai se envolver com isso. Eu me envolvendo com isso, eu não posso estar atendendo uma pessoa na parte de venda e outra pessoa, né? Outros clientes. Então, eu cobro uma taxa em cima disso. Tá lá no contrato da administração com eles, né? Então, o que eu digo para ele? Olha, é tanto. Pode fazer. Sabe o que acontece? Quando as pessoas confiam na gente, eles dão carta branca, gente.
é sem medo disso. Assim ele fez, assim a gente fez, sob medida, os eletrodomésticos, alugou na mesma hora, começou a ficar pronto, foi alugando, e o imóvel até hoje está sendo alugado, né? Então ele gastou, primeiro ele usou o imóvel que era novo, fez daquela forma, saiu, deu uma repaginada. Daqui uns anos, daqui a pouco também começa, ele também fez nos banheiros também, porque aqueles boxes de banheiro, doido, como é que o cliente vai, né? Impossível. Ó, tira tudo, arranca tudo, bota tudo blindex, tudo vidro, bonito, maravilhoso, né? E assim foi feito. Até os assentos, os vasos sanitários foram trocados, botaram uma coisa bem confortável, né? Então, assim, o corretor tem que dar essa ideia pro investidor, né? Porque para ele não desanimar, né? Então, e para esse investidor no início deste ano, ou meados deste ano, não me lembro mais, mas esse próprio investidor que tem próximo da universidade, que eu citei para vocês, que passou por uma repaginada, eu orientei ele também para um excelente negócio em Tubarão, uma área maravilhosa em Tubarão, já que ele é investidor. Eu orientei ele para ele adquirir este imóvel que estava à venda, por uma construtora. Era uma área de terra, um terreno grande, né? Acima de 1.400 metros quadrados. E ele acatou a minha ideia e eu dei a ideia dele jogar os 2 apartamentos de fundos que tinham sem garagens, né? Então, ele acatou na mesma hora. Então, se você é uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa idônea, esse investidor, você não vai só alugar, você não vai só administrar o imóvel dele, você vai começar a fazer negócio também sobre vendas, né? Então, assim foi, né? Assim acontece no meu dia a dia. Voltando aí também, mais detalhadamente aí nessa parte das negociações, nos valores dos aluguéis, ontem eu tive também, cada final de mês a gente tem os reajustes, né? Porque cada contrato ele vence, né? Hoje eu tenho um número X desses contratos que mensalmente eu tenho que fazer os cálculos para os reajustes. E daí como é que funciona? Eu faço os cálculos, a gente envia o e-mail para o inquilino, né? Para o locatário, e esse locatário vai dizer se ele vai aceitar esse reajuste ou ele faz uma contraproposta, né? Dentro daquele reajuste. E assim, e ontem, eu quero citar aqui 2 exemplos que aconteceram ontem comigo, porque na verdade eu que faço esses reajustes, né, mês a mês. Mas daí depois eu encaminho para minhas colaboradoras que trabalham comigo nessa parte de locação de imóveis, né? E passo para elas e elas vão passar os e-mails lá para os locatários. Esses locatários vão responder. E daí, mediante o que eles responder, se der, tem alguns que acatam e tem outros que não, que eles argumentam, né? Ainda toda a situação que a gente ainda passa, né? Com alguns respingos, né? Então, devido a essa situação toda, né? Que passamos, né? E que estamos passando ainda, mas bem menos. E geralmente os locatários, eles ainda falam sobre isso, né? Da economia, e por que isso, por que aquilo, às vezes também porque teve alguns que sofreram também alguma diminuição na parte de salário, né? E alguns que trabalham como autônomo vão dizer, as vendas não estão boas para isso. Eles sempre vão colocar algum fator-chave meio negativo, né? Mas aí cabe a nós também termos compreensão em relação a isto, lógico. E daí, mas esses 2 casos foi assim. Um caso é que eu tenho esse inquilino que está num apartamento que também fica no centro. Este apartamento também, já fui eu que orientei este investidor quando comprou este imóvel. Esse apartamento mora um moço lá sozinho, solteiro, né? E ele é um bom inquilino, um bom pagador,
né? Mas ele pediu, né? Ele pediu lá por e-mail para manter um valor X. A gente sabe que no Brasil existe uma tradição, né? Fazer os reajustes da locação através do IGPM, né? Os índices gerais de preço do mercado, né? Então, é calculado sempre, os contratos de locação dentro disso, né? Claro que nós teve aí uma discussão mediante aí todos esses 2 últimos anos, que talvez teria uma possibilidade, né, de estar mudando de índice pela variação que aumentou muito, mas isso não houve mudança ainda sobre isso. Talvez aí esteja por estudo, né? Tudo tem que se estudar primeiro para depois realmente colocar em prática. Até pode ser, não sei, a gente não sabe, mas é como os próprios livros dizem, né, que tradicionalmente é através do IGPM, né, no Brasil é através do IGPM. Então, aí foi feito, as pessoas geralmente, né, elas sempre, o locatário sempre vai dizer alguma coisa sobre esses reajustes. Ele sempre, olha, de todos os imóveis que eu administro na parte de locação, eles, vamos dizer assim, que somente 5% da minha carteira de locação eles não reclamam. Agora o restante sempre vão reclamar. Vão reclamar em termos, não reclamar assim, reclamar ser uma coisa difícil, mas eles vão buscar argumentos, né? E vão ali escrever por e-mail. E daí como é que funciona? Claro que a gente sabe, aí nessa hora a gente sabe que tem a livre negociação. Livre negociação que nós vamos repassar esse e-mail também para os proprietários do imóvel. Porque eu não vou decidir. Eu estou fazendo o reajuste conforme o que reza realmente o contrato. Que está lá, que é através do IGPM, né? Então, a minha parte eu fiz. Passei para o inquilino, locatário. O locatário reclamou, eu vou copiar, né? Vou passar um e-mail lá para o proprietário, vou explicar a situação e vou colar aquele mesmo e-mail que o inquilino, o locatário nos enviou e passar para deixar por escrito lá. É assim que funciona. É assim. A melhor coisa é assim. Por quê? Vai deixar tudo registrado, toda essa conversa, né? Aí vem a negociação com o proprietário. Proprietário, claro que o proprietário às vezes vai puxar daqui, vai puxar de lá. Não, eu vou manter. Mantém, Lúcia, mas né, teve um caso que eu tive ontem, eu vou citar esses 2 casos que eu tive ontem, né, que para vocês poderem entender na prática como é que é. O proprietário, deste proprietário deste imóvel, ele me retornou, não foi nem ela, porque ela ficou viúva, a filha, ela respondeu por WhatsApp. Aí uma coisa que eu quero chamar a atenção, quando esse caso eles respondem pelo WhatsApp, por que as pessoas respondem pelo WhatsApp? Elas respondem porque é mais prático para elas, né? Somente essas pessoas que têm mais dificuldade, mas você insista para ela responder por e-mail. Ela respondeu para nós e a gente pediu para ela responder tudo via e-mail, né? E eles acatam, numa boa. Aí uma das minhas colaboradoras, aí ela passou lá, antes de eu responder o e-mail, mas eu já vou passar um áudio por aqui para vocês, né, pelo WhatsApp. Então assim, aí ela disse o que é que ela queria, né? Daí ela falou, é uma lamentação, né? Sempre a gente também tem que ter uma psicologia nesta hora, né? Como nós profissionais, eu digo que todos os profissionais, na verdade, eles têm que estudar também alguma coisa, né? Eu digo estudar não a nível
universitário, né? Eu digo assim, a gente buscar livros, leituras, para a gente buscar para ver como é que a gente reage nessas horas, né? A gente ter um melhor desenvolvimento para responder essas situações, né? Então, aí vem a psicologia, a gente ouve, a gente se coloca lá no lugar daquela pessoa. Ela ficou viúva, né? Claro, automaticamente ficou viúva, a renda vai cair. Eles foram investidor, o marido e a mulher. O marido faleceu. Mas eles têm que estar cientes que é uma renda extra o aluguel, né? Foi o que eu disse para ela, para a menina, para a filha. Olha, fulana, tu repassa isso para tua mãe, porque o que eu vou te dizer aqui é importante, porque tu tens que repassar para tua mãe e vocês estudarem, analisarem essa situação. Por quê? Aí eu fui dizendo, um item. Vocês têm que saber o seguinte, que o imóvel que vocês têm é uma renda extra, né? Ele não é um imóvel ele vai complementar aquela renda, ele vai complementar. Mas este imóvel também, se ele ficar desocupado, o que vai acontecer? A pessoa vai ter uma despesa, vai começar a ter uma despesa. Porque na cabeça do proprietário, do investidor, do locador, ele não soma, ele não soma. Eu disse isso para ela, tá? Eu disse isso para ela através de um áudio. O proprietário, o locador, o investidor, ele não soma que o inquilino, o locatário, ele está pagando, além do aluguel, ele está pagando o condomínio, né? O condomínio, o valor do IPTU, o valor da taxa de lixo, né? Hoje, aqui na nossa região, a gente já cobra também a taxa de lixo. Então, são muitas coisas que tem que... Aí, somando isso, o proprietário ele nunca vê o quanto que o inquilino está pagando. E outra coisa que eu disse para ela é o seguinte, quando o inquilino é bom, qual é o nosso papel? De corretor, de administrador, de proprietário, ou você que é proprietário. É a gente manter esse inquilino dentro do imóvel. Porque as literaturas dizem que quando nós temos um inquilino bom, que mantém todas as contas em dia, é um inquilino ouro, né? E nós temos que manter esse inquilino ouro. Então, outra orientação que eu dei também, né? Se o inquilino é bom, vamos mantê-lo lá. Vamos dar uma estudada, não é que a gente não vai manter o mesmo valor do aluguel. Então, vamos fazer uma contraproposta para este inquilino, para esse locatário que está lá. Se ele é bom pagador. E outra coisa é que o mercado hoje, na minha cidade, isso é um fruto de observação meu, né? Que é aquilo que eu disse para você, corretor, anteriormente. Que nós temos que estar atento àquilo que está acontecendo na nossa cidade. Nos bairros, né? Aqui nós temos diversos bairros. Então nós temos que observar, porque cada bairro tem a sua diferença, né? Então se tu está no centro está saindo muita edificação e dentro desse mesmo perfil. Então o que acontece? É capaz desse bom inquilino desocupar este imóvel e ir para outro novo, com a cozinha montada, né? Com lá esse outro imóvel, que esse imóvel que esse bom inquilino mora, ele só oferece um banheiro, né? Então, hoje nós já temos imóveis no mercado aqui na minha cidade que é uma suíte mais um banheiro, isso faz uma grande diferença. Ou então, um banheiro para os dormitórios e um lavabo, né? Então, isso faz uma diferença já de valores e de poder de pagamento de cada cliente. Então, aí eu disse para ela, vocês ficam atentos a isso. Tu tens que orientar a tua mãe que esse imóvel, se a gente não entrar na do inquilino, este inquilino poderá desocupar o imóvel e ir para outra opção, até melhor que o de vocês. Que daí eu disse isso,
o imóvel de vocês oferece um banheiro só, né? Então, às vezes tem clientes que são exigentes, querem mais um banheiro, né? Ou um lavabo, porque quando recebe uma visita fica melhor, né? E hoje, já uma das minhas colaboradoras, antes de eu sair para vir gravar esse vídeo hoje, já me disseram o seguinte, que ela gostou da orientação e disse que realmente ela vai orientar a mãe, que eles vão analisar esta situação, né? Então, eu estou contando isso para você ficar atento. Nós corretores temos que estar sempre atento ao mercado, realmente, né? Para poder orientar tanto o inquilino, tanto o proprietário. E outro exemplo também de ontem foi o outro reajuste, um dos reajustes. Eu tive alguns, né? Mas foram esses dois assim que tiveram, que teve maior argumentos, né? Então, esse outro é um imóvel que já é um imóvel bem melhor, né? Ele é 2 quartos, mas ele tem suíte, tem sacada com churrasqueira, a cozinha é toda feita com mobília de boa qualidade, né? Então, tudo assim como muita coisa especial tem dentro deste imóvel. Só que o inquilino, né? O inquilino já está lá, já findou o contrato dele, né? Mas ele permaneceu no imóvel. E agora para esse reajuste, para esse primeiro reajuste aí, ele argumentou que devido a isso, economia do Brasil, e só que a gente também fez esse mesmo processo. Rolamos lá, enviamos para o proprietário. O proprietário, porque é assim, né? Ou o proprietário vai responder para as minhas colaboradoras, né? E elas vão passar para mim, ou o proprietário, ele vai, se ele tem o teu contato, ele vai pegar e vai ligar diretamente para você. Aí esse cliente, ele me ligou, né? Esse proprietário deste imóvel, ele me ligou. Ele disse, bom, aí ele partiu do parâmetro de termos de avaliação do imóvel. Aí ele pegou, ele disse assim, é um imóvel muito bom dele, né? Só que este imóvel dele fica próximo da universidade. São 2 torres, né, de um prédio muito bem estruturado e oferece muito conforto aí para o seu dia a dia. Tanto que a maior parte eu acho que ali concentrou quase todos o pessoal que vem aqui para a nossa cidade fazer o curso de medicina. Eles estão concentrados nesse prédio lá, né? Porque quem vem fazer curso de medicina é porque tem condições, né, de pagar aí um bom aluguel, lógico. Mas nesse caso desse locatário aí, ele não é estudante, por incrível que pareça. Eu tenho outra estudante de medicina lá, mas nesse aí ele é um empresário, é um rapaz novo, é um casal novo, mas é empreendedor também. Então ele argumentou e assim eu fiz, e esse proprietário me ligou, e daí ele chegou para mim e ele me disse, Lúcia, eu tô chegando lá do... Ele estava viajando, porque esse mês ele está de aniversário, eu nem sabia, já dei parabéns para ele também, né? Ele disse, Lúcia, vamos. Ele me ligou de São Paulo, ele estava em São Paulo. Lúcia, analisando esse e-mail aí, eu te pergunto, hoje, se eu for vender um imóvel, qual seria o valor de venda desse meu imóvel? Né? Ele me questionou o valor e eu disse, olha, a média desse a tanto esse. Aí ele pegou esses 2 valores, ele dividiu, né, no valor e chegou no valor X, né? Então ele disse, olha, Lúcia, partindo para isso aí, como a gente sabe, o imóvel hoje o valor mínimo que tem que se pegar dentro deste imóvel, porque oferece bastante mobília boa, tudo, tem qualidade no imóvel, na estrutura em si do imóvel, é 0,5%. Aí chegamos no valor X desse
E ele disse, olha, dá tanto. Então, tu tens que argumentar lá, ele me ensinando, né? Como eu devo argumentar com o inquilino, com o locatário. Tu tens que argumentar que o imóvel, que o cálculo do IGPM está até abaixo. E se for fazer a soma pelo 0,05%, ele vai ganhar no total, no ano, um valor do aluguel. Então, ele mostra isso para ele. Claro que a gente tem argumento. Pode partir por esse parâmetro? Também pode. Pode ser feito isso. Então, coube a mim, né, conversar com ele. Acatei também essa situação dele, porque ele é um homem que ele gosta de muitos cálculos, né? E passei para o inquilino que o proprietário não aceitou aquela possibilidade, né, de fazer por valor X. Nesse caso, esse inquilino, esse locatário, ele alugou, ele não quis manter no mesmo valor, muito pelo contrário, ele fez uma contraproposta. Ele chegou próximo, vamos dizer, quase próximo deste valor que realmente deu pelo IGPM, né? O que eu vou argumentar é que é uma coisa justa, o que o mercado está dizendo, né? Está dizendo que o inquilino, se está lá e manteve todas essas despesas, pagamento do aluguel e essas despesas até hoje, é porque ele é um bom inquilino. Ele nunca incomodou eles nunca incomodaram esse casal. Então, cabe a mim pegar o proprietário e dizer, ó, o inquilino é bom, tá? O inquilino, tu tem que estar ciente que o inquilino, com essa, se a gente ficar muito irredutível dentro desses reajustes do IGPM aí, que deu esses cálculos, tu tem que estar consciente que pode ser que esse inquilino desocupe este imóvel. E este imóvel pode ficar algum tempo parado, né? Estando parado, é um dinheiro que, se o imóvel ficar um mês, o proprietário já não vai mais recuperar esse dinheiro. O dinheiro do quê? Do recebimento do aluguel, o dinheiro do valor do condomínio, o dinheiro do valor do IPTU, da taxa de lixo, né? Então, o proprietário, a gente tem que abrir os olhos do proprietário para isso. Sem contar que o inquilino é bom. Vá que esse inquilino desocupe este imóvel e coloque outro inquilino lá, esse inquilino comece a atrasar, né? Tem que entrar com uma ação de despejo, ou então o inquilino é barulhento, incomoda, não respeita os condôminos, o resto do condomínio faz barulho, né? Bagunceiro. Ou então ele também pode, um mês ele paga no em dia, outros 2 meses ele paga atrasado, né? Então nós temos que buscar argumento e observar realmente nesse andar da carruagem, aí nesse nosso dia a dia, que a gente tem experiência, porque eu também já tive inquilinos que atrasaram valores de aluguel e que é uma grande dor para o corretor de imóveis, né? Porque quando o inquilino atrasa, nós temos que bancar aluguel por 2 meses, ou talvez até 3 meses, tem situação, dependendo, né? Como é que foi essa negociação com esse proprietário que você fez, né? Então, nós temos que ficar bem atentos, corretores. Nós temos que ficar bem atento referente àquilo que acontece conosco no dia a dia. Ah, o imóvel já está alugado? Já observar como é que funciona, como é que aquele inquilino reage. Para você também usar como argumento depois lá, com talvez alguma negociação que você tenha que fazer, né, com esse inquilino. Um conselho que eu dou para você, porque no início eu deveria ter feito isso lá na minha jornada, quando eu iniciei, né? De ter sempre um diário, né? Um diário,
Ou você tem um caderno, uma agenda, que você deixe essa agenda para um dia, de cada dia, né, que está acontecendo no seu dia a dia na prática aí, e você observar, você colocar no papel todo final de tarde ou de noite, escrever como um diário, cada dia. Aí esses acontecimentos, essas experiências que você tem e dúvidas que surgem e como é que você fez para resolver a situação para cada vez mais lhe ajudar no seu dia a dia, né? Então, são essas coisas. Eu só me dei conta disso num determinado tempo, onde eu comecei a fazer isso. Assim, né? O que eu posso dizer para você é o seguinte, que para as negociações da locação de imóveis, existem algumas variáveis, né? Então, uma das variáveis é que nós temos que ver, analisar o valor da avaliação daquele imóvel, né? O valor da avaliação, mas também dentro desse valor da avaliação tem a análise que tem que fazer conforme o que o mercado realmente está absorvendo, né? Então, o mercado, pode ser que o proprietário lá, o investidor, quer tal valor, ele quer tal valor do imóvel. Você pode até acatar, você vai acatar esse valor, mas vai dizer, olha, nós vamos jogar no mercado, nós vamos anunciar e vamos ver o que o mercado vai nos dizer. E eu vou deixar você informado o que o mercado vai dizer. Se nós já tivermos proposta em seguida sobre esse mesmo valor, vamos passar para você, você vai analisar. Agora, se o imóvel, se vai ser uma proposta abaixo, também nós vamos passar para você e você vai analisar. Claro que o imóvel, quando o imóvel está, o imóvel a gente começa a divulgar, a gente sabe que pode ser que de repente se aluga rápido. A pessoa não vai nem questionar a questão do valor em si. Mas também pode ser que muita gente questione. Pode haver uma contraproposta mediante esse valor dessa locação, né? E você vai passar para esse proprietário, né? Porque também o interesse nosso da gente. O imóvel em si, o imóvel entrou para nós e nós vamos divulgar ele, né? E esse imóvel precisa estar em movimento, porque hoje o mercado está muito rápido, né? E só que também a gente sabe que no mercado existem oscilações. Pode ser que ele vai num outro concorrente e diga, o outro rapaz lá, outro dono da imobiliária disse que eu posso pegar tal valor. Tá? Então nós vamos trabalhar esse tal valor, mas nós vamos ver como é que realmente o mercado absorve. Nós somos corretores de imóveis, nós não somos fazedores de milagres, eu sempre digo. Nós, corretores de imóveis, nós somos corretores e não fazedores de milagres. Às vezes tem proprietário que diz, porque não está demorando. Agora, quando o imóvel demora, tanto para venda quanto para locação, o imóvel demora, ou o imóvel tem algum problema, né, de estrutura, ou também aí esse imóvel precisa de uma locação, de uma reforma, como eu dei o exemplo também nesse mesmo vídeo, ou o imóvel precisa de uma reforma, ou o imóvel, o valor está muito alto, por isso que a gente tem que jogar realmente no mercado, né? Então, essa é uma variável, né, que nós temos que analisar e argumentar aí com o proprietário. Porque a ideia é a gente orientar eles, dizer que o imóvel precisa estar em movimento, né? Ele pegou lá, o imóvel está pronto, nós vamos começar a anunciar. A ideia é alugar este imóvel o mais rápido possível, para ele não ter despesa lá, o proprietário. Inclusive, eu quero dizer para você que eu tenho um canal no Telegram. E eu tenho alguns temas ali, eu falo algumas coisas experiência do meu dia a dia neste canal. Se chama Imóveis em Movimento. Você me segue lá nesse canal que tem alguns assuntos, né? Que
que eu falo lá nesse canal, tanto na parte de venda como na parte de locação. Outra variável é sobre a parte da reforma, se o imóvel é antigo ou não, né? Então, como eu já citei anteriormente, que eu dei um exemplo do cliente que eu tinha, que esse cliente acatou na mesma hora. Então, isso também é uma variável que vai envolver aí dentro dessa avaliação de você. Porque se o imóvel é antigo, ele vai valer um valor na locação, né? Agora, se a pessoa dá uma repaginada, mas pode ser que esse imóvel antigo ficou muito tempo sem alugar. Então, não pegou nem o valor, não está absorvendo aquele valor. Tem duas opções nessa situação aí do proprietário acatar. Ou o proprietário vai fazer uma reforma, ou ele vai ter que reduzir o valor, para ver como é que vai se comportar no mercado. Você deve usar também referente ao inquilino, né? Se o inquilino já está há muito tempo no imóvel e que ele é um bom pagador, né? Tem que ser analisado. Agora, se o inquilino não é um bom pagador, não é um bom inquilino, até vale a pena retirar a pessoa, se a pessoa incomodar, né? Acabou o contrato, não tem como reajustar, né? Então, e ele não é um bom inquilino, não pagava em dia, o histórico dele não é legal, então tira o inquilino. Agora, quando o inquilino é bom, tem um bom histórico, também você deve usar essa variável, né? Que vai lhe ajudar muito nesses argumentos que você nos argumentos das negociações, quando tiver que argumentar tanto lá com o próprio inquilino ou então com o próprio proprietário. A outra variável é o IGPM. Eu deixei por último o IGPM, por quê? Porque o IGPM, a gente sabe que nesse último ano, principalmente, ele aumentou muito, né? Ele começou a aumentar lá no final de meados, né? Segundo semestre de 2019, se for observar, né? Que ele começou a aumentar, né? Então, e nós sabemos, eu sei, porque a economia, ela tem esses altos e baixos, né? Altos e baixos. E a gente sabe que agora ele chegou num patamar muito alto, né? Nós temos que também acompanhar isso, né? Tá envolvido, é aquilo que eu disse, né? Precisa fazer um curso de psicologia, um curso dentro da economia a nível universitário. Não, buscar informações mesmo, ler sobre o assunto, como é que isso está funcionando. A pessoa tem que ter noção daquilo como é que o mercado tá, o que está acontecendo no mercado, né? Porque tudo isso vai ajudar. E a gente sabe que desde 2019 o IGPM ele, né, tá subindo. O gráfico, vamos dizer assim, né? Subiu e chegou num valor bem alto. E a gente sabe que o poder aquisitivo atual tá caro, porque a nossa moeda também ela desvalorizou de alguma forma, né? Então, e eu tenho impressão, pelo pouco que eu li, vou dizer assim, eu tenho impressão que e também o pouco que eu estudei, né, dentro da economia e dentro também dos cursos universitários que eu fiz, que eu também não terminei, não tive interesse em terminar, porque eu queria mesmo era trabalhar no ramo imobiliário, né? Então, a gente sabe que a própria economia no Brasil, vamos dizer assim, no Brasil, né? Lógico, porque nós estamos no nosso país, que é o Brasil. Na economia eles dizem que os valores chegam no topo do valor, que é o topo,
Ponto de saturação. O ponto de saturação da economia, que aquele valor ali, ele chegou até ali, dali ele não vai subir mais. Eu tenho a impressão que nós chegamos nisso, que está chegando nisso através do IGPM. Talvez também seja uma parte que ela vai chegar uma hora, ela vai ficar, chegou nesse ponto de saturação e dali ela não vai passar mais e ela vai começar a reduzir. Eu digo isso por quê? Porque a gente sabe que a economia, é aquilo que eu falei já aqui, tem várias oscilações. E nós já tivemos muitos planos, né? Houve muita mudança de moeda, cruzeiro, real, né? Na época eu era recém-casada e o Brasil passou por várias... o mercado no Brasil passou por várias oscilações, né? É tanto que nós tivemos mudança de moeda, né? Troca de moeda, cruzeiro, real, real para cruzeiro, cruzeiro para real, né? Então, eu tenho a impressão assim que pelo que o IGPM aumentou, ele vai chegar nesse ponto de saturação e ele vai ter que reduzir, ou talvez a própria legislação vai mudar alguma coisa em termos de cálculo, né? Como é que vai ser calculado os próximos aluguéis, como é que vai sofrer reajuste. Pode ser que vai haver alguma mudança. Por quê? Porque naquela época que houve aquelas mudanças de moeda do Brasil, o que ocorreu? Os valores chegaram num patamar tão alto e que depois ele começou a decair. Houve uma deflação referente a isso, né? Então, os preços... Então, o que eu digo é que devido a esse mercado, né? Essas oscilações que hoje nós temos no mercado aí, e essa grande alta que houve do IGPM, pode ser que vá acontecer, tem essas possibilidades de ocorrer isso, né? No Brasil, né? Então, você corretor, o que eu oriento é que esteja sempre por dentro, né, das notícias, se envolver aí com assuntos, tanto na parte, como eu citei aqui, na parte de economia, na parte de psicologia, e eu tenho certeza que vai conseguir ter uns bons argumentos, né, para estar aí argumentando no seu dia a dia, tanto com o inquilino, que é o locatário, e o proprietário, que é o locador. A ideia é que quanto mais nós mantermos o inquilino dentro do imóvel, é bom para ambas as partes, tanto para o proprietário, né, e para você também que administra aí os imóveis. Você também não pode manter aí um inquilino, né, que o inquilino é mal pagador, então você não deve, né, mantê-lo. Agora, quando o inquilino for bom, você deve mantê-lo e orientar o proprietário aí também para que possa conservar este inquilino, né? Então, o porquê que eu digo isso? Eu digo isso porque se o inquilino desocupa, você vai estar envolvido aí, você e seus colaboradores, na parte de vistoria. E quanto mais tempo o inquilino ficar no imóvel, é melhor. Por quê? Porque, claro, você não vai se envolver com vistoria, você vai continuar tendo ganho mensal, né? Não vai baixar aí os valores da sua carteira na parte da administração. E o próprio inquilino também vai conservar o imóvel. Você sabe que o imóvel desocupado, ele se deteriora mais rápido. Também é um grande argumento isso para o proprietário, você dizer isso. Porque imóvel fechado, ele se deteriora assim. Isso já tem comprovação que ele se deteriora mais fechado do que ele em uso, né? Então, tudo isso são argumentos, né, que foi citado nesse vídeo e que você vai procurar colocar em prática. Hoje, dentro da minha empresa, eu gerencio 80% da parte burocrática da carteira de locação nos 15 primeiros dias de cada mês. E tenho
menos de 10% de inadimplente, né, na minha empresa. Isso funciona hoje dentro da minha empresa, né? Você pode me perguntar como? Eu fui adequando todas essas situações dentro da minha empresa. Minha empresa hoje, eu confesso para você que ainda nós passamos por grandes transformações e eu confesso que eu ainda estamos passando nessa transformação, mas hoje eu já alcanço, hoje eu consigo esse marco dentro da minha empresa. Então eu encerro esse vídeo, espero que usufruam bastante, que seja útil, que a minha ideia aqui é passar o meu aprendizado, a minha prática, como é que funciona o meu dia a dia e que se torne esse dia a dia cada vez melhor também para você. Muito obrigada. E como eu sou uma pessoa observadora, como eu sou... o erro da gravação.